Olá, mamãe. É muito legal ter vocês aqui com a gente. Hoje nós estamos começando aqui um novo hangout sobre birras e conflitos. Eu sou a Fabi Fontainha, jornalista e autora do blog Mamãe Prática. Oi, mamãe. Então, eu sou a Mari, a outra mamãe prática, e muito legal estar com vocês aqui. Eu acho que vai ser bem bacana essa conversa. Então, a gente convidou a nossa querida colunista, a psicóloga infantil Ana Flávia Fernandes, que é autora do blog Terapia de Criança. Ela já conversou com a gente sobre isso, já trocamos algumas ideias sobre isso no blog, e a gente vai agora conversar sobre isso com vocês também. Olá, meninas, que legal estar participando com vocês aqui desse bate-papo. Espero que esse nosso encontro seja produtivo, que a gente possa aprender muita coisa juntas. Vamos lá. Vamos lá. O tema desse hangout, né, desse bate-papo, é birras e conflitos. Como lidar com os nossos filhos sem enlouquecer. Então, a gente que tem criança pequena sabe que às vezes é realmente difícil, né? Porque a gente tem que ter muita paciência, a gente muitas vezes tem que dar muita atenção para as crianças. Então, assim, falam que ser mãe é padecer no paraíso. Talvez justamente por isso, porque a gente tem que estar muito disponível, tem que ter paciência para lidar, e principalmente com essas situações de conflito e birra. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse assunto, para a gente entender o que é, né, uma birra, que as crianças fazem e como que nós, pais e mães, podemos lidar melhor, né? Esse é um grande desafio, né, para a gente como educadores, mas a birra é um processo que exige muito da gente, que exige muito da nossa coerência, para que o resultado seja um resultado positivo. Né? Então, as birras elas acontecem porque as crianças elas têm uma necessidade de se expressar, assim como nós adultos falamos, choramos e contamos o que vai no nosso coração. A birra para as crianças serve como uma ferramenta que elas utilizam para contar uma necessidade delas. Então, a gente precisa entender isso não como algo proposital, mas como uma forma que elas aprenderam de comunicar alguma coisa. E aí a gente precisa contar para elas que muitas vezes esse tipo de comunicação que elas estão tentando ter com a gente não compreende. Né? Então, quando a criança chora, se joga no chão, o que ela está querendo dizer? Né? Que necessidade é essa? Né? E aí a gente precisa, de alguma maneira, ir perguntando para essa criança o que ela está querendo contar. Né, as crianças menores é a maior dificuldade. Então, as crianças menores que eu digo de até 4 anos, né, que são aquelas que não falam tanto, né, como as de 5, então a gente tem mais dificuldade ainda. Então, para essas crianças, né, de até 4 anos, que é mais comum da birra acontecer, porque elas ainda estão aprendendo a falar, o nosso papel também é o de mostrar que a gente não entende o que essa birra quer dizer, e estimular uma conversa, ao invés do choro, ao invés, né, do se jogar no chão. E mesmo não tendo essa clareza, né, as crianças menores, dessa conversa que a gente tenta ter com elas, nessa idade, pegar no colo e tirar elas daquilo que a gente não quer que elas façam, né, e colocá-las no lugar onde a gente gostaria que elas ficassem, ajuda muito nesse processo de compreensão do que pode e do que não pode. Né? Com as maiores de 4 anos, a gente já consegue conversar um pouquinho melhor. Né? Não que a conversa não tenha que acontecer com as menores. Né? Independente da idade, é legal a gente estabelecer uma conversa. Então, olha, não pode pegar esse copo de vidro, né? E a criança tá lá pegando o copo de vidro. Então, ao invés de ficar ali no conflito com a criança, não pega, olha o copo, não pega o copo, falar 10 vezes, às vezes é mais válido a gente tirar a criança do lugar ou tirar o copo de onde ele está e dizer, esse copo vai quebrar e por isso não é legal que você pegue, e dar alguma coisa para a criança que ela possa pegar, ajuda muito mais
e a gente diminui a birra também, né? Da criança ficar no choro e ficar na insistência de quero aquele copo, né? Então, com as menores, esse pegar no colo e direcionar para um outro lugar ajuda muito, tá? Com as menores, a conversa já ajuda mais, né? Agora, Ana, a partir de que idade pode-se realmente dizer é uma birra? Menores de 1 ano já podem apresentar birra, por exemplo? Já tem bebês que já têm, eles já entenderam que quando eles choram de um jeito, eles têm o contato da mãe, por exemplo, né? Porque para o bebê é muito importante a questão do toque, do carinho, né, do contato físico. Então, uma maneira dos bebês pedirem isso é chorando. Então, os bebês, a gente até consegue perceber uma diferença de choro nos bebês, né? Então, aquele choro de fome, que ele também está falando para a gente de uma necessidade que pode ser confundida com uma birra, né? E tem aquele choro da manha, né? Eu quero um colo, eu quero um carinho, eu quero um afeto, que aí a gente pegando no colo e dando aquele afeto já resolve, né? Então, é importante a gente contando para essa criança que algumas crianças elas têm a personalidade mais afetiva, né? E aí é importante a gente contar para essas crianças que têm essa necessidade maior, do contato físico maior, é importante a gente contando, olha filho, agora a mamãe precisa lavar a louça, mas daqui 5 minutinhos a mamãe termina, eu já te pego no colo. Então, essa conversa, ela já pode acontecer desde quando é bebê. Tá? Porque aí a criança vai entendendo que assim, minha mãe tá conversando comigo, então eu tô tendo a atenção dela, né? E aí ela vai diminuindo essa birra e entendendo que esse diálogo funciona, né? Ela tá conseguindo criar a conexão que ela gostaria com a mãe, né? Com o cuidador, com o educador, e ela não vai precisar usar alguma ferramenta como a birra, por exemplo, de chorar ou se jogar no chão, enfim. Né? Então, isso tudo ajuda muito, tá? Quando a gente vai descrevendo aquilo que a criança está fazendo, mesmo ela não entendendo claramente o que significa, é uma maneira da gente mostrando para ela que a gente está de olho nela, né? Que é o que as crianças pedem a maior parte do tempo. Mas, Ana, assim, dizem que também você não pode dar atenção muito para essa birra, no sentido de que a criança chora e você atende, a criança chora e você atende. Aí isso também não cria uma confusão na cabeça da criança? Não vai também estimular que ela continue fazendo a birra, se ela sabe que ela chorou, esperneou, aí atende. Então, como é que se deve lidar, principalmente com os bebês e as crianças menores? Esse é um ponto bastante importante, Mari, que na maioria das vezes confunde muito mesmo a cabecinha das crianças, porque essa forma como a gente fala, a forma como a gente olha para a criança, a forma como a gente expressa corporalmente aquilo que a gente deseja daquela criança e a constância disso, que é o mais importante, é que vai fazer com que a criança tenha essa compreensão e ela vá atribuindo aqueles valores que a gente gostaria que ela tivesse. Então, por exemplo, eu falo assim, legal, muito bem, você conseguiu pegar o copo e tomar sozinho. Então, olha como ficou a minha expressão, ficou de um jeito. Quando eu vou dar um não, um limite, eu posso dizer, filho, não pode fazer isso. Então, olha como muda de novo. Então, as crianças, elas conseguem fazer essa leitura, e essa é uma questão que a gente precisa cuidar muito, porque às vezes a gente está dando uma bronca, e aqui no nosso rosto está dizendo assim, se você insistir mais um pouquinho, a mamãe alivia. E aí é essa brecha que a gente precisa tomar muito cuidado, que é onde as crianças entram na birra. Né? Então, essa comunicação de um modo geral, como a gente fala, precisa estar muito conectada. Porque se a gente disser um não com uma voz um pouquinho mais leve, com um tom mais tranquilo demais, a gente pode confundir. E aí a criança não entende que aquilo é um limite, que aquilo é um não e que aquilo não pode realmente ser feito, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa sempre pensar
de que as crianças podem sim entrar na birra, e aí é isso que a gente precisa cuidar, né, desse aspecto que conta muito para as crianças poderem seguir ou não com a birra, tá? Então, Assim, pelo que eu entendi, você está colocando que a birra é uma forma de expressão da criança, né? Mas até que ponto a birra é algo normal, que faz parte desse processo dela aprender a se expressar, se comunicar, colocar o que ela quer, e até que ponto isso pode virar um problema mais complicado? tá, a gente precisa pensar que tudo aquilo que gera algum desconforto para a gente, né, causa um medo, uma angústia ou algum tipo de sofrimento, né, eu considero prejudicial, né? As crianças, elas não têm ainda essa noção, mas a gente, como adultos, a nossa jornada, né, de aprendizado, ela já está um pouco mais avançada que a das crianças, a gente consegue perceber isso. Então, quando a gente está nesse lugar, né, de desconforto, é onde a gente precisa se questionar o que está acontecendo, né? Vale a pena a gente repensar o que a gente está fazendo, que influencia para que essa birra continue. Realmente, Ana, o que você percebe que normalmente não funciona? Às vezes a gente se engana que o brigar, o falar alto, o gritar, ele funciona. Eu concordo que ele pode funcionar momentaneamente, mas se a gente for ver a longo prazo, não funciona. Então, por mais que a gente conte para a criança assim, grita o meu limite, se a gente tiver que gritar todos os dias, isso significa que esse aprendizado não está acontecendo. O grito, o castigo, o brigar, né? E isso para mim, eu não acredito que funcione. O que funciona mesmo é esse aspecto da gente contar como é que a gente fica, né? Eu fico chateada, eu fico triste de falar todo dia a mesma coisa. Como é que você pode me ajudar para eu não precisar gritar, né? Eu não gosto de gritar também, né? Então, por que você não me ajuda a cuidar disso, né? A cuidar de eu não chegar nesse estado para gritar. Né? Porque as crianças também não gostam quando a gente grita, né? Elas falam isso, né? Você está gritando. Então, não é uma coisa legal para ninguém, né? Nem para a gente, nem para elas. E quando a gente conta isso para elas, de alguma maneira, elas se sentem responsáveis de cuidar também dessa relação que elas participam com a gente, né? Dessa construção. Agora a gente vai te falar, Ana, sobre as perguntas das leitoras. E a gente percebe que o que elas precisam são de coisas mais práticas mesmo, né? De como agir. Então, a pergunta da Daisy, ela diz assim: tenho uma bebê de 9 meses, mas estou perdida. Sou mãe de primeira viagem e não sei se estou certa. Ela sempre grita e não quer ficar no berço. Ela não anda, mas quer estar sempre no chão. E grita muito. Não são gritinhos, não. Ela me olha e grita. Isso é começo de birra? Então, Daisy, essa criança de 9 meses, que ela, pelo que você está contando, ela gosta de ficar no chão, talvez ela esteja te pedindo essa liberdade, né? Para ela andar um pouco mais, para ela tentar, né, poder usar dessa ferramenta corporal que ela tem. E aí, isso pode sim ser confundido com uma birra, porque ela está contando de uma necessidade. Então, ela está avançando para o próximo passo dela, né, do desenvolvimento dela, que é, de repente, engatinhar, de repente, ficar mais durinha, tentar um passo mesmo, né, com as pernas e tal. Então, eu sugiro que você deixe ela num espaço seguro, que você considere seguro, para ela poder ter essa liberdade, né, de movimentação. Né, porque me parece que essa é uma necessidade que ela está contando. E aí eu imagino que a gente suprindo essa necessidade, né, dela se movimentar num lugar seguro, esses gritos diminuam.
né? Porque aí ela entende que, bom, eu estou usando minha mãozinha, estou usando os meus bracinhos, meu corpinho, e isso está me deixando bem, eu não preciso gritar, não preciso chamar atenção e tudo bem, né? E aí a coisa seguir de uma maneira tranquila e você poder seguir, né, fazer a sua rotina diária da casa, enfim, num lugar em que ela fique segura, tá? Porque me parece que ela está pedindo isso, né? Que ela não quer mais ficar no berço, né? Porque ela já está querendo andar um pouco mais. Tá certo. Agora a pergunta da Dayana. Como ser firme com os filhos? Você já falou dessa necessidade, né? De É, explicar que não pode e ser firme, mas como? É difícil, né? Mas como é que a gente tem alguma dica? olha, a firmeza que eu costumo usar com as crianças e eu entendo que gera um resultado bastante legal é a gente poder mudar o nosso tom de voz, não para o grito, mas um tom mais firme também. Né? Essa firmeza, quando a gente fala de ser firme com os filhos, isso não significa a gente ser grosseiro com eles, né? Mas é a gente poder direcionar. Então, olha, se você não pode pegar esse copo, toma aqui, esse aqui você pode, né? E a gente poder ser firme no sentido de a gente sabe o que a gente está dizendo, né? A gente está num lugar seguro e que elas podem ficar tranquilas em relação a isso. Então, a firmeza ela está muito relacionada com essa segurança. Então, a partir do momento que eu transmito essa segurança, a criança entende que, bom, eu acho que minha mãe não vai querer negociar. Né? Então, eu não vou entrar na minha ferramenta de me jogar no chão, porque eu entendi que minha mãe está falando de um lugar muito seguro. Então, eu não vou usar isso. Né? E aí elas fazem escolhas melhores também. Né? Quando elas percebem que a gente está nesse lugar mais seguro, elas tendem a escolher de uma maneira mais tranquila também, né? O que elas vão fazer naquele momento. Quer dizer, a gente precisa ser seguro, né, do que queremos e acreditar também, né? Exato, isso mesmo. Porque se a gente não acredita, Fabi não, desculpa, Mari, eles percebem, né? As crianças, elas têm uma sensibilidade muito forte e a gente acaba não acreditando porque é criança e tudo mais. Mas a percepção que eles têm da gente, às vezes é muito maior do que a gente tem da gente mesmo. Então aí a gente costuma dizer que ele está me testando, né, para ver se eu vou ceder ou não. E pode ser que sim, que eles estejam testando, porque eles perceberam que em algum momento a gente deu uma brecha de insegurança, então eles vão tentar avançar naquilo que eles desejam, né? E aí é importante que a gente seja coerente naquilo que a gente está dizendo, para que eles possam entender que aquilo é um limite que a gente está transmitindo, que tem um valor naquilo tudo, e que é importante para a gente que eles sigam essas condutas que a gente está transmitindo. Tá certo. A leitora Camila mandou para a gente essa pergunta. Recentemente li que o método das supernanes de colocar de castigo para pensar não funciona para as crianças mais novas, de 2 a 4 anos. O que fazer então? Tá. Essa questão do castigo de colocar para pensar, a gente precisa cuidar um pouquinho disso, que ela não funciona nem para as mais velhas, né? Eu entendo que a gente precisa contar para as crianças as consequências, né? O que são causas, o que são consequências. Então, para as crianças menores, é mais difícil da gente oferecer escolhas, como a gente oferece para as maiores, né, de 5 anos, 6 anos, que a gente consegue oferecer. Olha, esse copo de vidro você não pode utilizar. Mas o que você acha desse verde ou desse laranja de plástico, que é o que ele pode escolher? Né? Então, a gente tira a direção daquilo onde ele não pode e a gente oferece as opções daquilo que ele pode. Né? Então, a gente sempre precisa pensar em escolhas possíveis, né, dentro da necessidade da criança, dentro da situação que vocês estão vivendo, e que a criança possa entender que, assim, eu estou escolhendo. Né? As crianças, quando elas têm essa noção de eu escolho, elas geralmente saem da birra.
né? É muito difícil as crianças que a gente oferece 2 opções, até as mais novas, né, de 2, 3 anos, quando a gente tira o copo de vidro da mão dela e dá a opção para ela escolher entre, sei lá, no mínimo 2, o verde, o vermelho e o laranja, qual você quer? Só essa brincadeira já tira ela da vontade de querer o copo de vidro, que é o que ela não pode. Tá? Então, esse é um movimento que é importante a gente pensar para crianças de todas as idades. Tá? Então, as mais novas e as mais velhas, isso funciona muito bem. As velhas, eu complemento com uma conversa. Né? Então, a questão do deixar pensar, eu entendo que é assim, a gente precisa entender o contexto, né? O que faz com que a gente queira que a criança vá pensar, se realmente, né, o clima tá um clima muito tenso, um clima muito raivoso e realmente está todo mundo muito tenso. Eu acho importante a gente contar que assim, olha, eu vou na cozinha para eu pensar o que falar para você, porque às vezes a gente não tem as respostas na hora e tudo bem, né? E quando eu voltar, a gente volta a conversar, né? Ou então vai para o teu quarto, que daqui a pouquinho eu vou lá e a gente vai conversar sobre o que aconteceu aqui, porque eu tô muito triste, eu preciso organizar o meu pensamento, né, para a gente poder conversar de um lugar tranquilo e não de um lugar raivoso. Então, Né? você acha, então, no caso dos castigos, do cantinho para pensar, você acha que não é o caminho? Não é o caminho mesmo. Olha, eu acho que não, eu acho que esse é um caminho que a gente se distancia das crianças, né, e o que a gente quer é ficar em contato. Então, tudo aquilo que distancia, tanto emocionalmente quanto fisicamente, não é positivo para a educação delas, né? Porque elas vão entender que quando eu ficar brava com alguém, então eu posso manter distância, que aí tudo vai ficar bem. E não é assim que funciona, né? Então, eu entendo que o diálogo, ele é importante em qualquer momento. Só que tem vezes que a gente está por aqui e aí esse diálogo não acontece. Então a gente precisa entender que tudo bem a gente estar com raiva, a gente estar estressado com alguma coisa que aconteceu no trabalho, mas isso não faz com que a gente desconte nas crianças ou então a gente perca a cabeça mesmo, né? E isso se torne algo muito maior. Então, quando a gente perceber que a gente está nesse lugar com crianças pequenas ou com crianças grandes, é importante a gente parar, né? Olha, tô muito irritada, tô muito nervosa, eu não quero brigar com você, eu tô vendo que eu tô indo além do meu limite, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um banho, vou descansar, vou na sala, vou dar uma volta aqui na casa, e quando eu voltar, que eu vou estar mais tranquila, a gente conversa, né? Então, é a gente pensando em recursos que mostrem para a criança que tudo bem a gente sentir o que a gente sente. Mas a gente precisa cuidar disso tudo para que isso tudo não transforme a nossa relação com elas em algo conflituoso, né? Agora, Tenso, né? E em locais públicos, como é que vai fazer? Não dá para fazer isso, né? Esse é outro ponto bastante delicado. Eu percebo que, na maioria das vezes, os pais ignoram a criança, né? Deixa lá, chorando, e sai. Então, eu vou embora, né? Eu entendo que os combinados, eles são importantes em todas as situações. Nessa, fora de casa, ainda mais. Então, por exemplo, olha, a gente está indo para o shopping, a gente não vai comprar nada além do presente para o teu amiguinho, que é o aniversário que nós vamos no final de semana. Aí chega no shopping, a criança vai pedir o brinquedo, a criança vai pedir o doce, a criança vai pedir o McDonald's. Enfim, a criança vai fazer os pedidos de uma criança. E aí é importante a gente contar para ela desse combinado. Lembra que a gente combinou que hoje a gente só compraria o presente do Zezinho? Então, hoje nós vamos comprar somente o presente do Zezinho. E aí a gente segue com isso. Se mesmo assim a criança insistir, filho, nós combinamos isso e você não está cumprindo com o nosso combinado. Então nós vamos fazer o seguinte, assim como eu posso escolher te trazer, você também pode escolher não vir, né? Eu vou escolher que da próxima vez, como você não está ajudando esse momento ser um momento legal, nosso passeio ser um passeio legal, da próxima vez que eu vier para comprar um presente, você vai ficar em casa, porque você não está me ajudando,
né? Porque você não está cumprindo com o combinado. E aí, isso faz com que a criança entenda que tem uma causa e tem uma consequência. E, na maioria das vezes, quando a gente retoma esses combinados, a criança repensa e ela prefere ficar no shopping. Mesmo que ela não tenha o doce, mesmo que ela não tenha o brinquedo, ela vai seguir em frente. Então, olha, você pode olhar o brinquedo, você pode olhar o doce, você pode ver, mas comprar a gente não vai comprar, tá? Então, é a gente poder mensurar para a criança aquilo que a gente já tinha combinado e a gente manter. Que é o mais difícil nesse processo, principalmente fora de casa, é a gente manter os combinados. E aí, quando a gente não mantém, a criança percebe e aí ela entra na birra. Né? Então, é importante a gente fazer esses combinados antes de sair de casa. E aí, quando chega lá, caso aconteça alguma coisa, a gente puxar de canto e a gente ignorar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente se sente culpado, né? Ai, o que vão falar? Se eu pegar ele no colo para conversar, o que vão dizer? Se eu deixar ele chorando aqui no shopping, o que vai acontecer? Então, é importante a gente seguir aquilo que a gente tinha já conversado com a criança. Então, se são crianças menores, pegar no colo, não tem problema nenhum pegar no colo, né? Acolher o choro da criança, não tem problema. O ponto é a gente acolher esse choro, mas a gente não retomar o nosso combinado. Então, retomar, que eu digo se eu falei que não vai ter doce, não é porque a criança chorou que eu vou dar o doce. Eu vou acolher o choro, dizer, eu entendo que para você deve ser muito triste você não ter esse doce. Só que uma outra vez, eu posso te dar esse doce se eu tiver o dinheiro, né? Então, é a gente contando para a criança que a gente acolhe o sentimento dela, a gente acolhe aquilo que ela sente, mas nem sempre a gente vai satisfazer aquilo que ela quer, tá? Então, esses são os pontos que a gente precisa se firmar, ou em público ou em casa. Sempre a mesma regra, ela vale para qualquer lugar. Mas como fazer, por exemplo, em casa os combinados? Você pode dar algum exemplo pra gente? Em casa, vamos pegar uma situação que é muito corriqueira. A criança está correndo dentro de casa, as mães ficam em pânico, né? Ai, vai bater a testa na mesa, vai tropeçar no tapete, vai ir. E fica o dia inteiro falando com essa criança e a criança correndo o dia inteiro. Vamos fazer um combinado? Dentro de casa, a gente anda. Lá embaixo no parquinho, a gente corre. Então, quando você quiser correr, você vai contar para a mamãe. E aí, se a gente puder ir naquele momento para o parquinho, a gente vai para o parquinho correr. Caso contrário, a gente não vai correr dentro de casa. Porque aqui dentro de casa, a gente pode se machucar, a gente pode tropeçar, a gente pode isso, a gente contar tudo que pode acontecer. Então, quando a gente conta para ela que naquele momento não pode, mas há um momento em que aquilo pode acontecer, as crianças se tranquilizam e elas tendem a entender aquilo que a gente está contando, tá? Então, esses combinados, eles precisam valer. Então, olha, mãe, você falou que aqui em casa não pode correr. Só que eu tô com vontade de correr agora e você tá falando que eu não posso correr e não posso ir no parquinho. Que horas eu vou poder ir no parquinho? E aí a gente precisa assegurar em que momento aquilo vai acontecer. Então, olha, filho, agora são 3 horas, a mamãe ainda está terminando de arrumar a casa, mas 4 horas eu tô livre. Que tal se a gente for às 4 horas? E aí você pode correr livremente no parquinho. E aí, chegando às 4 horas, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente combinou, tá? Então, esses combinados valem muito para a criança. Tá? Então, elas são muito espertas e elas vão cobrar a gente daquilo que a gente combinou de diversas formas. Cada uma das crianças vai cobrar de um jeito. E aí é importante que a gente cumpra, porque senão elas vão ficar na birra. Tá? E a partir de qual idade, Ana, você acha que já dá para ter esse tipo de conversa? Já a partir de uns 2 anos, 2, 3 anos, já começa, eles já entendem. A gente até tem aqui uma pergunta de uma leitora, Silene, que ela diz que ela tem um bebê de quase 2 anos. Que nem meu filho, Serginho, também está na mesma situação. E aí ela diz, minha filha é muito carinhosa, mas também é muito irritada. Às vezes se joga no chão e quer bater. Geralmente nessas horas eu costumo conversar e desviar o foco daquilo que ela quer mexer ou fazer.
e também dar um banho para se acalmar. Ela pergunta se é por aí o caminho ou ela deve agir de outra maneira, que ela também é uma mãe de primeira viagem. Legal. Essa é uma boa maneira, né, de lidar com as crianças menores. Então, as de 2 anos, eu acho que é uma boa conduta essa, né? Só não tomar cuidado para a criança não ficar o dia todo no chuveiro, né? Mas se o banho tranquiliza essa criança, é um bom recurso, né? E você poder contar para ela o que pode, direcionar para ela, né, para a criança o que pode fazer, é um mecanismo que funciona com todas as crianças. Então, a questão de descrever a situação, ela já pode acontecer com bebês, com dias de vida, a gente já pode iniciar esse diálogo para ir formando essa construção, para ir contando para essa criança o que está acontecendo, para ela poder entender esse mundo como a gente vê também. Então, o diálogo ele pode acontecer desde os primeiros dias de vida das crianças, tá? Então, eu entendo que se esse caminho, né, que ela está fazendo está funcionando e essa criança está entendendo os valores que ela está transmitindo e que está assegurada essa relação como uma relação de respeito, eu entendo que é uma boa conduta. Legal. E aí a última pergunta, que na verdade vai ser a sua conclusão, é a Beatriz, ela pergunta: como agir no momento da birra? O que é mais aconselhável fazer nessa situação? Acho que seria a sua conclusão mesmo, Ana. Legal. Bom, a birra, como eu contei para vocês, quando a gente passa para a criança que a gente está entendendo o que ela está contando para a gente e de alguma maneira a gente conta para ela qual vai ser o momento que aquilo vai ser satisfeito ou se aquilo não é possível de ser satisfeito, a criança entende que não vai ser legal ela entrar na birra porque ela vai ter consequências. Então, se eu me jogar aqui no chão, o que vai acontecer? Né? A minha mãe vai me pegar no colo, a gente vai embora do shopping e eu não quero ir embora do shopping, né? O que vai acontecer? Então, quando a gente conta para elas, né, essas consequências daquilo que elas fazem e a gente mostrar novos caminhos, elas fazem escolhas diferentes. Então, tanto com as pequenas quanto com as maiores, esse tipo de atitude ajuda Você fez a birra de qualquer maneira. ter a nossa postura de que a gente entende que ela tá triste, porque a gente está recusando uma coisa que ela quer, e é natural que ela queira, né, ela queira rever aquilo que ela entende que ela tá perdendo. Então, ela vai chorar, ela vai querer barganhar. Então, isso é natural do processo da criança. A gente precisa contar para ela que não vai ser isso que vai mudar a nossa opinião. Então, não é ela chorar e se jogar no chão que vai fazer com que eu dê o doce que eu não falei para ela que eu não ia dar. Né? Então, essa postura e essa conduta que a gente mantém é que vai fazer com que a criança entenda que aquilo não vai funcionar. E a partir disso, a criança entende que não vai ter como negociar, porque ela já entendeu que a mãe dela vai acolher o choro dela, mas não vai dar o doce como ela gostaria. Ela vai dar o doce quando for possível, quando ela tiver dinheiro, ou quando estiver dentro do combinado, enfim. Então, você acha que não se deve deixar ir para o lado, deixar a criança espernear até parar, né? Tem uma linha que acredita mais nessa coisa de não dar atenção para a birra. Você já acha que não, que vale mais acolhê-la, explicá-la? Acontece. Isso, entendendo que assim, o acolher não é eu retomar aquilo que eu disse que não ia fazer. Tá? Então, o acolher é dizer que a gente entende aquele choro, a gente compreende que aquilo é uma coisa que a criança gostaria muito e é natural que ela chore por conta disso, mas que hoje não é possível ela ter esse doce. Né? Quem sabe da próxima vez que a gente voltar ao shopping, pode ser que eu tenha dinheiro para comprar esse doce. Né? E aí a criança entender que ela pode sentir aquela frustração, ela pode sentir aquela raiva que às vezes acontece, mas que isso não vai mudar,
né? Minha mãe vai me pegar no colo e a gente vai ter que seguir o nosso passeio. E eu vou poder escolher se eu vou seguir esse passeio numa boa ou se eu vou seguir esse passeio de mal com a minha mãe, né? Ou com a minha mãe irritada comigo, ou então a gente voltar para casa porque eu não estou colaborando para que esse passeio seja um passeio legal. Agora, essa acolhida, né, na hora de explicar, não adianta se a criança tá naquele estado de berrar, de, né, ter que esperar. Essa, Exato. É, lógico. a gente se mantém próximo, tá? Então, todo momento de raiva, a gente tem que se mostrar muito próximo da criança, né? É claro que a gente não pode permitir que ela agrida a gente, ou agredir qualquer outra coisa, ou quebrar alguma coisa, porque na frustração algumas crianças fazem isso. Então, nesses casos em que a criança está muito raivosa, é importante a gente permitir que ela fique com a raiva dela e a gente se mostrar próximo, né? E se ela quiser um abraço, se ela quiser conversar sobre isso, a gente está ali, né? E a gente poder contar isso para ela. Eu entendo que você esteja com raiva. Eu vou ficar aqui próximo de você, caso você queira conversar sobre isso, ou caso você queira um abraço para te tranquilizar, a gente pode fazer isso. Tá? Então, a gente não precisa ser radical, tá? Eu acho que tudo aquilo que é radical é prejudicial para a educação das crianças, porque elas vão entender que essa é uma maneira de se relacionar e não é uma maneira de se relacionar saudável, né? Então, a gente precisa ir contando para elas quais são as maneiras que tem da gente se relacionar com as pessoas e que elas são responsáveis também por essa relação ser uma relação boa, uma relação gostosa, uma relação divertida, prazerosa, enfim, e respeitosa, né? É É um certo. aprendizado, né, Ana? Eu, É, até para contar aí para as nossas leitoras, o Serginho está quase fazendo, completando 2 anos e está me deixando doida mesmo. Eu vejo também que é muita necessidade dele de se mexer, de ter atividades que ele possa brincar muito, correr, e, aí no momento da birra acaba acontecendo. E eu acho que exige muito da gente ter paciência e aprender, né, a lidar com isso. Cada dia é um aprendizado novo, sem dúvida. exato, exato. Esse limite para as crianças é que dói, né? Quando a gente coloca o limite, acabou a brincadeira, para eles é muito triste, né? Muito chato, porque eles querem continuar na brincadeira, mas eles precisam entender que existe uma vida para seguir, né? Existem outros compromissos para seguir, e aí a gente precisa ir contando isso para eles, que não é o fato de que eles nunca mais vão brincar ou nunca mais vão ter aquele doce, mas naquele momento em específico isso não vai ser possível, tá? Porque na cabeça das crianças é isso que elas entendem. Que eu nunca mais vou poder brincar, nunca mais vou poder correr, nunca mais vou poder ir no shopping, nunca mais, né? E a gente precisa aliviar isso. Não é o nunca mais, é o neste momento, não. Mas neste aqui, sim, tá? Então, a gente poder mostrar para eles isso é importante também. Que aí eles ficam mais tranquilos. Ah, então quer dizer que hoje não, mas amanhã pode ser? Pode, amanhã pode ser. Amanhã vai ter mais? Vai ter mais. Então, a gente assegurar as crianças disso, dá para elas essa sensação de vai ficar tudo bem. É ruim, é desconfortável, mas vai ficar tudo bem, tá? Então, é isso que a gente precisa ir contando para eles ficarem mais tranquilos e de alguma maneira não entrarem na birra. Entendi. Adorei a dica, Ana, porque realmente é difícil para eles a frustração, né? No fundo, é uma questão de se frustrar, né? Eles estão aprendendo. É. E aqui a Manu está com 3 anos, né, minha filha, e também tem alguns momentos difíceis, né? A gente vive isso, né? Não são só as crianças. Quando acontece alguma coisa no nosso dia, ou alguém falou alguma coisa meio estranha com a gente fica na frustração, né? E é importante a gente reconhecer isso e confortar a gente, né? De, poxa, hoje não deve estar um bom dia para aquela pessoa, por isso que ela falou de tal jeito. Então, é importante a gente ir lidando com isso, né? Que acontece com a gente, acontece com as crianças também, mas
de uma maneira diferente, né? No contexto infantil e no nosso, no contexto adulto, mas as sensações, as emoções, os sentimentos são tudo muito parecidos, né? Elas expressam como elas entendem, como no jeitinho delas de criança. Muito bacana, Ana, gostei bastante, né? Com certeza vai ajudar bastante as nossas leitoras também. Agora a gente está com o tempo já esgotado, mas eu quero deixar até o e-mail do blog para quem tiver dúvida, quiser também conversar com a Ana, a gente encaminha para ela. O e-mail é contato@mamãepratica.com.br. Obrigada, Ana, pela ajuda. E a gente vai falar mais sobre isso no blog, com certeza. Legal. Adorei o bate-papo, viu? Foi muito produtivo. Sempre que a gente puder se encontrar de novo, eu fico aqui para a gente poder bater esse papo legal. De qualquer outro que vocês quiserem sugerir, que as leitoras quiserem mandar para a gente. Eu sempre aprendo muito com vocês também, porque as situações elas vão mudando e aí a gente precisa ir encontrando novas maneiras de lidar com cada uma delas, porque deixa a gente em um lugar diferente, né? E aí a gente tem que, às vezes, compartilhando, a gente consegue ampliar um pouco mais as opções de como lidar com tudo que vai acontecendo. Certo, Ana, muito obrigada. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem assistiu o vídeo também, né, vai poder colocar essas dicas em prática. Agradeço de novo, Ana, e convido o pessoal para também entrar lá no blog, digitar Ana Flávia, que vai encontrar vários artigos também, né, muito bacanas, de outros assuntos que a gente tem tratado lá. Legal. Obrigada, meninas. Um beijão e até a próxima. Outro. Tchau. É.